Olá, eu sou Carol Lucente, eu sou nutricionista e, para quem está me acompanhando, já sabe que eu aderi para a minha vida a dieta carnívora. E fica nesse vídeo que eu vou te mostrar todos os erros que eu cometi e para você não cometer isso quando você for a introduzir a carnívora na sua vida. E eu posso te dizer uma coisa: depois que eu coloquei a carnívora na minha vida transformou, a minha vida mudou e eu quero passar esses conhecimentos para você também. E se você quiser fazer parte dessa comigo, já começa a me seguir, porque eu estou toda semana aqui postando conteúdo sobre dieta carnívora e cetocarnívora. Então vamos lá. Primeiro erro que eu cometi, logo que eu comecei a introduzir a carnívora na minha vida, foi começar a comer carnes magras. É porque vocês sabem, né? Na faculdade, a gente aprende que por mais que eu já falei até no vídeo anterior que eu já não tenho essa mentalidade já faz muito tempo, né? Essa mentalidade das gorduras, essa mentalidade das gorduras dos próprios alimentos, das proteínas, porque eu sempre fui contra a faculdade. Eu saí da faculdade já buscando outras teorias, outras coisas, porque eu via que aquilo ali não tava legal, né? Esse negócio de ter que comer toda hora já não era comigo, de 3 horas, então eu sempre fui um pouco da pá virada e, e fui atrás da low carb, conheci a low de muitas coisas, né, que eu fui estudando sobre a low carb, sobre a cetogênica, enfim. E fui aderindo isso para minha vida, mas mesmo assim, quando eu falei, não, eu vou fazer essa carnívora porque eu quero ter resultado mais rápido. Então, no começo era sobre o corpo, daí depois a questão foi ficando sobre a saúde, por isso que eu transformei de verdade. Mas, enfim, logo que eu comecei comprando patinho, eu colocava um fiozinho de azeite, sempre fui da manteiga, sempre fui, né, de alimentos mais gordurosos, mas não dessa maneira. Eu ainda tinha esse tabu, né? Ainda tinha essa questãozinha né, ia fazer frango desfiado, peito de frango, enfim, o que começou a acontecer? Comecei a sentir fraqueza, óbvio, né? Porque se você tem a base da sua alimentação em proteínas e gorduras, né? Se você tira toda a gordura e só tem proteína, o que vai acontecer é que por mais que tem nutrientes, né? Por mais que tem vitaminas, minerais, tem tudo ali, falta energia para o corpo, né? E foi aí que eu comecei a sentir uma fraqueza e falei, não, tá errado, vamos mudar esse negócio aí. Então eu comecei a colocar manteiga na hora de fazer o meu ovo, uma fatiazinha de queijo, comecei a colocar, comprar uma carne mais gordurosa, um acém, uma picanha, uma fraldinha, carnes com mais gordura e automaticamente até a alimentação foi ficando mais saborosa, né? Porque gordura deixa alimentação saborosa. E o José Souto foi importantíssimo na minha vida, foi com ele que eu aprendi a low carb e transformou o meu modo de pensar sobre a nutrição, sobre os carboidratos, sobre tudo. Enfim, eu li também o livro Barriga de Trigo, depois disso daí eu também mudei muita coisa, mas vamos voltar para a questão das gorduras. Então, quando eu comecei a colocar um queijo, né? Um queijinho mais gorduroso, comecei a colocar manteiga, comecei a comprar uma carne mais gordurosa, né? Fazer uma carne moída, aqui eles falam que é carne de segunda. Falei, vou comprar essa. Daí eu misturei o patinho com essa. Daí da próxima vez eu já vi que dava para eu comprar só aquela. Daí agora estou comprando a 100 músculo, né? Então são carnes, ossobuco também, são carnes que têm mais gordura, que dão mais saciedade para o nosso corpo. Então, esse foi o erro que eu cometi no início. E como você tira carboidrato, você não pode. A fonte de energia do seu corpo agora vão ser as gorduras. Então a gente não pode
ficar sem elas, né? E sem contar da importância das gorduras para o nosso corpo, né? É, todos os nossos hormônios, eles são sintetizados pela gordura, né? A vitamina D no nosso corpo, enfim, tudo precisa da gordura para acontecer aqui, para o metabolismo acontecer, né? E a gente aprende lá atrás que tá errado consumir gordura. Mas enfim, então foi esse o erro que eu cometi lá atrás e daí eu corrigi isso daí e já consegui entrar de cabeça. Outra coisa, a gente começar a já querer radicalizar, né? É que nem eu tirei gordura, só coloquei proteína, senti falta. Como não tinha a gordura, eu queria comer carboidrato. Então eu comecei beliscando frutas. Então na primeira semana eu belisquei frutas. E daí eu tive um resultado legal, mas eu não entrei direto na cetose, porque eu beliscava as frutas, porque o meu corpo sentia a necessidade dos nutrientes, né? Sentia a necessidade de energia. Então eu acabava partindo para as frutas que eu falava, não, eu não posso comer carboidrato, mas eu estava comendo carboidrato. Então, na segunda semana eu já consegui corrigir isso. Eu falei, não, o que está faltando aqui é a gordura. Eu vou tirar isso da minha cabeça, eu vou entrar nisso e eu vou entrar com tudo. Vamos lá. Daí eu fiz uma compra mais recheada, umas carninhas mais gordurosas. E daí eu já fiz muito menos refeições no dia. No primeiro dia eu já acabei fazendo 3 refeições, eu estava fazendo 4. No primeiro dia eu já fiz 3, no segundo dia eu já percebi que dava para ficar com 2, e hoje em dia eu fico com 2 tranquilamente, às vezes com uma só, dependendo da densidade, né, da quantidade que eu coloco ali de carne, de gordura, enfim. Então, para entrar na cetose, né, para você estar direto na carnívora mesmo, não pode colocar fruta, né? Então, tem uma maneira mais fácil dessa introdução que eu faço hoje em dia com as minhas pacientes, né? A gente faz uma cetoadaptação, né? Uma cetocarnívora, que a gente coloca as frutas permitidas, que são o abacate, o coco, o morango, o limão. Então, a gente faz uma adaptação correta e daí o corpo vai se adaptando para depois, na segunda semana, você não colocar nada de vegetal nenhum, né? Até na primeira semana a gente coloca alguns vegetais, que são as folhas verdes, tal, mas isso vai sendo gradativo, vai tirando até você ficar sem nada. Mas eu, né, mesmo sendo dali, né, da área, eu falei, não, vou fazer comigo assim. E eu percebo hoje em dia que muitas pessoas fazem desse jeito e acabam errando, comendo pouca gordura, e isso acaba dando ruim, porque teu corpo precisa de energia, você vai precisar de energia, então você vai começar a querer buscar no carboidrato, e esse é o erro, porque quando você come corretamente, quando você está comendo as gorduras mesmo dos próprios alimentos, não ficar introduzindo, não é essa a questão, né? Até porque se você passar muito da quantidade de gordura, não que você vai engordar porque, né, você está tirando carboidrato, você não vai engordar, mas pode ser que o seu peso não abaixe tanto, né? Então, muita gente entra por questão de saúde, mas querendo perder uns quilinhos, e muita gente entra querendo realmente emagrecer, né? Que foi o meu caso, eu quis entrar para emagrecer. E depois foi ficando uma questão de saúde que eu fui descobrindo, né? Até falei no vídeo anterior, uma tireoidite de Hashimoto, um início de depressão, então meu intestino estava inteiro inflamado, eu estava com gordura, ainda tô, mas assim, já diminuiu muito do que estava o meu percentual de gordura. Eu comecei com 23% de gordura, hoje eu estou com 16% de gordura corporal, mais ou menos uns 40 dias que eu estou nessa alimentação, mas eu vi realmente o meu corpo mudando depois que eu fiz essa transformação real, que eu entrei na carnívora de vez, né?
Então, se você começa colocando os belisquinhos de carboidrato, o que vai acontecer é que você vai ter a fome. E esse é o problema. Agora, quando você está comendo certo, você não tem fome. Então, quando você está comendo a quantidade certa de proteína e de gordura, você não tem fome, você nutre teu corpo de verdade, o seu corpo trabalha ao seu favor, né? O meu corpo hoje trabalha ao meu favor. Então eu queimo gordura e estou pleníssima, saciada, que é isso que a gente busca, né? Busca não ter fome. Então, para você não ter fome por nada, você precisa das carnes mais gordurosas, você precisa do queijo. Se você não quer comer o queijo, né, mais gorduroso, não tem problema, mas você precisa da carne mais gordurosa. Então, esse negócio de comer filé de tilápia, comer peito de frango, comer carne magra, patinho, que é o que eu estava fazendo, gente, esquece isso, sai dessa, porque senão você não vai conseguir fazer a introdução da carnívora na sua vida, daí você vai achar que não é para você. Assim como eu cheguei a achar lá atrás, quando eu fiz a primeira vez, falei, não, não dá certo assim. Porque não teve a introdução certa, até por conta dessa questão mental, né? Essa questão que a gente acha que ficar sem o carboidrato vai passar fome, por mais que eu tenha todos os estudos que eu tinha de tudo isso, falou não, né? E querer aquele pouquinho daquele conforto, né, que o carboidrato dá, que a gente tem a falsa sensação que ele dá, porque é isso que hoje em dia acontece comigo. É uma falsa sensação, porque eu não sinto mais falta, eu não tenho vontade de comer doce, eu não sinto a vontade de beliscar as frutas, tanto é que eu tinha umas frutas aqui em casa, frutas até que a minha filha acaba não gostando, ela não gosta muito de uva, ela não gosta muito de tâmaras, ela tem umas frutas que ela não gosta, que é o que eu estava introduzindo. E por sinal são frutas bem açucaradas, né? Que não é a introdução certa, né? Que eu faço com as meninas hoje em dia, no Você Mais Seca. Então eu faço a adaptação do jeito certo que eu expliquei para vocês, mas eu estava fazendo esses, né? Esses furinhos e não estava entrando no modo cetose, então eu estava tendo fome. Então, se você quer corrigir isso, né? Se você tá ali para entrar, então já pega essa dica que quanto mais as carnes gordurosas, né? Costela, picanha, acém, ossobuco, alimentos mesmo que dão, né? Que você sabe que dá sustância, né? Que a gente tem até um pouco de medo por conta do colesterol, por conta das gorduras, gente, para com isso, né? O que agrava colesterol, né? Colesterol, estou falando do colesterol ruim, né? O que prejudica o nosso corpo, o que entope as nossas artérias é a gordura, né? Mas vamos falar da gordura ruim, né? Da gordura da soja, a gordura do milho, a gordura ruim combinada com carboidrato, ou só do carboidrato, porque o carboidrato, né, ele vira açúcar. Então, se você está comendo muito açúcar, muita farinha, é isso que vai entupir as suas artérias, é isso que vai aumentar o seu colesterol ruim, e não a gordura das próprias carnes, né? Então, se você está consumindo excesso de gordura, né, com muita proteína, muita carne. E eu confundi um pouquinho, mas se você está consumindo, por exemplo, muito carboidrato com as gorduras, é óbvio que você vai ter um problema muito sério. Agora, quando você introduz, né, a sua fonte de energia da maneira correta, que é a proteína e as gorduras, e exclui o carboidrato, então o teu corpo começa a trabalhar para você, né? A teu favor, a tua saúde pleníssima, a desinflamação do seu intestino. Tanto é que eu busquei a carnívora para minha vida por conta disso, porque eu estava com o intestino inflamado. Tanto é que apareceu uma doença autoimune por conta disso também, né?
tem a genética, mas tem todos os fatores, né, que a gente contribui para piorar o quadro. Então, não estou tirando aqui a responsabilidade do remédio, o remédio, ele precisa, né? Não, a gente não tira o remédio, mas a gente melhora a nossa qualidade de vida, e melhorar a qualidade de vida é você buscar para você uma alimentação que te dá saciedade, que te dá nutrientes, que te dá energia, né? E tira todo aquilo que faz mal, né? Que é o excesso de açúcar, o excesso de farinha, que é isso que entope as artérias, né? Que entope tudo, que dá problema no fígado, que inflama seu intestino. Então, a gente precisa de uma alimentação limpa. E, né, a dica para você começar a fazer uma carnívora certa, uma carnívora de verdade, é você consumir alimentos gordurosos que vão dar saciedade de verdade para você. Então, se você gosta desse tema, se você quer melhorar a qualidade da sua vida, quer desinflamar o seu intestino, já começa a me seguir, encaminha esses vídeos para quem você sabe que quer ir, que precisa emagrecer, que precisa transformar a vida, que está com os exames bioquímicos alterados, ou que tem alguma doença autoimune, ou que tem algum problema, né, de doença crônica, uma diabetes, uma hipertensão. Se você também tem isso, eu te aconselho a ficar aqui nesse canal e acompanhar esse material e começar a querer isso para a sua vida, porque realmente isso está curando a minha vida, né? De uma depressão, porque a gente sabe que no intestino a gente tem todo o processo de captação, né? Da serotonina, onde a gente fabrica ali, né? Esses hormônios para o nosso bem-estar. Então, se você também está consumindo muito açúcar, muita farinha, você está danificando a parede do seu intestino, você está deixando a parede do seu intestino porosa, né? Está deixando uma permeabilidade, ou seja, está passando para o seu corpo as toxinas, né? Tudo que é inflamatório para o seu corpo, e esse processo acaba com a sua imunidade, né? Deixa a sua imunidade muito baixa, por isso que começa o teu corpo a atacar você, né? Então, uma doença autoimune é o teu corpo te atacando, e daí você precisa desinflamar para tudo voltar ao normal, para tudo ficar, né, pleníssimo. Então, tira o açúcar, tira a farinha e começa a colocar comida de verdade, começa a colocar as carnes, os ovos, os queijos, manteiga, azeite, banha de porco, que é isso que vai nutrir teu corpo, te dar energia e deixar o teu intestino limpo, perfeito, maravilhoso, para você ter uma imunidade boa e começar a regular os seus hormônios, né? Fazer os seus hormônios ficarem regulados e acabar com esses problemas, porque o que a gente busca um corpo legal, a gente busca olhar no espelho e se sentir bem com o que a gente vê, a nossa autoimagem conta demais, né? Mas também a gente precisa a pensar na nossa qualidade de vida, a gente precisa pensar na nossa saúde mesmo, né? Então, se você quer ter longevidade, você precisa cuidar do seu bem mais precioso, que é esse corpo aqui, né? Que é o que vai carregar você aí, e espero que carregue por muitos anos, assim como eu quero viver muito, e sem depender, né, lá na frente de alguém cuidando de mim, me dando remédio, né? Porque a indústria faz isso com a gente. Faz a gente consumir muito açúcar, muito industrializado, muito pacotinho, né? Em supermercado, pacotinho, aditivo, conservante, para quê? Para você ficar refém lá na frente, ou agora já, dos remédios, né? E é isso que a gente tem que fugir. Fugir disso, fugir do sistema. Que o sistema quer você preso no consumo excessivo de industrializados, para você ficar preso nos remédios e ficar nesse ciclo aí, né? Sem longevidade,
né, dependendo de remédios, dependendo da indústria, e só se ferrando. Então, quer se cuidar de verdade, né? Quer viver plena, comece a comer comida. E é isso, já encaminha esse vídeo para quem você quer, para quem você ama. Já salva esse vídeo para você assistir de novo, já começa a me seguir. E se você quer fazer a introdução na sua vida da alimentação carnívora, começando pela da adaptação cetocarnívora, em seguida, né, a carnívora da maneira correta, sem cometer esses erros, né, que eu mesma cometi comigo, já comenta que eu quero, que eu te explico como que funciona e já se inscreve no meu canal. Então é isso. Para o próximo vídeo eu venho falar mais sobre carnívora, desmistificar um pouco mais sobre isso. E é isso, gente. Beijos, fica com Deus e até a próxima.